Boas-vindas a este guia visual técnico sobre desenvolvimento trazido pela Ford College. Hoje, o nosso grande objetivo é transformar a teoria pura em uma engenharia prática e totalmente robusta. Na nossa análise anterior, mergulhamos fundo no ownership e no move semantics, e ficou bem claro quem é dono do que na memória do Rust. Mas o que acontece de verdade quando as coisas saem do trilho? Então, vamos focar nisso agora e desvendar como lidar com erros de uma forma eficiente, prática e super segura para construirmos na Solana e na Web3. E para o nosso diagrama de engenharia de hoje, vamos passar rápido pelos seguintes pontos. 1. A regra da segurança. 2. Option ou result. 3. A propagação e erros customizados. 4. O projeto na prática. 5. Evitando armadilhas. E 6. Nossa revisão e os próximos passos. Esta análise atua como a ponte perfeita entre a posse de memória e a execução de códigos à prova de falhas. Certo, vamos começar pela seção 1, a regra da segurança. Este é, sem dúvida, o alicerce absoluto da nossa máquina. No universo Rust, o compilador funciona como aquele inspetor de segurança incrivelmente rigoroso, mas que no fundo só quer o bem de quem desenvolve. A regra de ouro, totalmente negociável aqui, é que o tratamento de erros precisa respeitar o fluxo de ownership, ou seja, não podemos de jeito nenhum retornar referências que não existem mais ou causar falhas de memória soltas. É literalmente como tentar devolver uma ferramenta que já derreteu. O inspetor vai simplesmente barrar a compilação ali mesmo e evitar explosões no nosso código final. Passando para a seção 2, Option ou Result, vamos conhecer as nossas válvulas primárias de segurança. Aqui na prancheta a gente vê claramente os dois caminhos estruturais principais. De um lado temos o Option, ele é perfeito quando a ausência de algo faz parte do plano lógico. Sabe aquela situação de não tem nada aqui e tudo bem? É para isso. Do outro lado temos o Result. Esse é o componente essencial quando uma operação pode, de fato, falhar de forma não prevista e precisamos do contexto exato desse erro para tomar a decisão correta na nossa linha de montagem. Pensando nisso como uma matriz técnica de especificações, reparem ali na última coluna, a de padrão de ownership. Tanto o option quanto o result focam no retorno de dados com posse total, os chamados tipos owned, ou em um empréstimo estrito e seguro para garantir o contexto. Ah, e aquele panic ali embaixo na terceira linha? Pensem nele como aquele botão vermelho gigantesco de autodestruição. Ele serve estritamente para bugs críticos na nossa arquitetura, falhas nossas de lógica. Nunca devemos usar o panic para fluxos normais e recuperáveis no dia a dia. Maravilha! Vamos para a seção 3, propagação e erros customizados, as ferramentas essenciais da nossa linha de montagem. Prestem atenção nesse pequeno, mas super poderoso componente de sintaxe. O operador de interrogação. Em vez de escrevermos blocos gigantes e manuais de verificação para cada mínima falha possível, esse operador funciona como um elevador automático. Ele intercepta o erro e o transporta de forma perfeitamente limpa direto para o nível superior, mantendo toda a integridade e as regras de propriedade dos dados intactas durante a subida. É muito elegante. Para evitar que referências inválidas fiquem soltas pelo sistema causando estragos, a tática ideal é projetar blocos de erros pequenos e modulares. Um enum customizado como esse parse-erro permite mapear falhas específicas de domínio, tipo uma linha vazia, e também empacotar erros nativos com segurança. Isso faz com que os valores da falha sejam movidos para dentro da nossa própria estrutura, protegendo os dados contra acessos indevidos e travamentos. Entrando agora na seção 4, o projeto na prática. É hora de colocar a mão na massa e ver o esquema funcionando. Vamos navegar juntos pelas engrenagens deste código de demonstração? São 3 etapas de operação primárias: ler o arquivo, processar os números e somar tudo. O grande segredo da engenharia limpa que estamos aplicando aqui é garantir que, em cada uma dessas fases, as operações sejam contidas. Tudo roda de maneira local, segura e seguindo à risca a cartilha da memória. O grande ponto de atenção na primeira função, a readFile, é que a decisão arquitetural foi retornar um result contendo uma string com a posse dos dados, ou seja, tipo owned. Ao assumir o controle absoluto desses dados de texto logo de cara na fonte, evitamos uma verdadeira dor de cabeça com limites complexos de referências mais para frente no pipeline. Já a etapa de processamento faz uma escolha cirúrgica bem diferente. A função parseNumbers recebe apenas um empréstimo estrito, um simples instr. Afinal, não tem por que pegar posse do texto inteiro só para fazer uma leitura. E é aqui que a engrenagem brilha. Usemos o map_err para converter erros genéricos nativos para o nosso enum exclusivo de domínio e, na sequência, já usemos a interrogação para mandar o erro para cima sem gerar atritos. Na nossa fase final, a função SumNumbers recebe o vetor inteiro.
Ao utilizarmos o into iter, estamos declarando que vamos consumir esse vetor por completo. A transferência de posse ocorre neste único e explícito ponto da memória. E sabe o que é melhor? Isso otimiza o sistema inteiro, anulando qualquer necessidade de ficar clonando dados redundantes. Seção 5. Evitando armadilhas comuns. Vamos para a área de controle de qualidade para entender como as coisas podem travar. Como já vimos, o compilador atua como um inspetor rígido e ele não deixa passar falhas mesmo. Uma armadilha muito frequente é tentar retornar uma referência temporária para algo que foi criado ali, apenas dentro daquela mesma função. Isso fatalmente causa o clássico erro de lifetime. Outro tropeço comum é ceder a posse de um valor e logo na linha de baixo tentar usá-lo de novo equivocadamente. Quando o alerta vermelho acender, sem desespero, é apenas o sistema de segurança garantindo que o programa não vá colapsar. E qual é a solução prática de engenharia para isso? É até bem direta. Basta alinhar as intenções com a arquitetura. Se o próximo bloco de código que vai receber o dado precisa ser dono dele, então a regra é retornar valores completos, os tipos onde. Mas, se a ideia é só dar uma lida e inspecionar a peça atual sem reter a posse, usamos empréstimos rápidos com referências. Essa distinção é vital para a paz de espírito. E assim chegamos à seção 6, revisão e próximos passos. Vamos dar aquele acabamento final nas ferramentas. Passando a régua nos pontos práticos principais de hoje, as diretrizes do nosso esquema técnico são bem claras. Escolhemos o result para exigir contexto na falha e o option para lidar com campos logicamente vazios. Propagamos os erros de forma muito ágil com o operador de interrogação. Usamos enos de domínio blindados para engolir erros de fora. E, claro, passamos adiante valores em estado owned, quando queremos afastar qualquer problema com ciclos de vida. E isso nos deixa com um questionamento muito intrigante. Como todos esses padrões táticos de segurança e erros vão se comportar quando nos conectarmos às complexas anotações de lifetime no ambiente implacável dos contratos inteligentes? Pois é exatamente essa síntese e esse desafio arquitetural que vamos explorar na nossa próxima análise técnica. Para continuar mergulhando fundo e expandir ainda mais os conhecimentos em Web3, o caminho é acessar Ford College. Lembrando sempre que este guia visual chegou até nós através da dedicação da equipe Ford College. Muito foco nos estudos, código perfeitamente seguro para toda a comunidade e até a nossa próxima exploração.